A minha ascensão foi muito rápida. Eu não me preparei para o sucesso. Eu cheguei a ganhar 150 mil reais por mês, que é um excelente salário. Eu gastava com roupa, com carro. Eram as principais despesas que eu tinha comigo mesmo. Eu era solteiro, né? Quando eu fui acordar, eu já estava praticamente indo para o final da minha carreira. Do que patrimônio que eu tinha para hoje, praticamente eu não tenho nada, entendeu? E você? O que está fazendo para garantir o futuro da sua família? A poupança, a previdência privada, o INSS podem te deixar sem nada. Estudo revela: de 2.676 planos de previdência, apenas 7 se salvam. Saiba agora quais são eles e descubra como impedir que governo e grandes bancos destruam o seu patrimônio. Você deve se lembrar do craque Miller, um colecionador de títulos, campeão por quase todos os lugares onde passou. Ganhou Campeonato Paulista, Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, jogou 3 Copas e foi tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira de 94. Miller morou na Itália, no Japão, recebeu salários milionários, teve os melhores carros, comprou diversos imóveis. Ele conquistou tudo que estava ao seu alcance, material e profissionalmente. Poderia pendurar as chuteiras e curtir a vida com tranquilidade, um merecido prêmio para coroar sua carreira de sucesso. Mas não foi bem assim que aconteceu. O dinheiro que recebia, ele gastava, sem nunca guardar um tostão. Nem previdência ele fez. No final, perdeu todo o patrimônio que tinha. Miller ficou zerado, vivendo de favor na casa de amigos. Repare que essa tragédia financeira aconteceu com alguém que recebia salários milionários, que tinha ganhado tudo na vida. Imagine então para quem nunca levantou uma copa. Será que não estamos expostos a um destino ainda mais desagradável? De jeito nenhum, você deve pensar. Posso não ter salário milionário, mas também não saio por aí esbanjando e minha carreira é bem mais longa do que a de um jogador de futebol. Também contribuo mensalmente para o INSS e ainda guardo uma grana para o futuro. Estou fazendo tudo certo. Está mesmo? Pagar o INSS e guardar dinheiro todo mês é sem dúvida um bom começo. Mas sinto muito, você não está fazendo tudo certo. Não importa que seja o melhor dentista da sua região, o melhor médico, o melhor professor, engenheiro, padeiro, advogado. A visão que eu tinha dentro de campo, infelizmente, eu não tive fora de campo para administrar o meu dinheiro. Por mais bem-sucedida que seja a sua carreira, é preciso fazer mais para garantir um futuro financeiramente tranquilo. Você pode até ser mais consciente que o Miller, não esbanjar dinheiro e sempre guardar uma parcela do salário. Mas isso de nada adiantará se você não estiver atento a 2 questões fundamentais. Primeira, a Previdência Pública está com os dias contados. Falarei disso adiante. Você verá que, seja qual for a decisão tomada pelo governo nas próximas semanas, o melhor que tem a fazer é não contar com a aposentadoria pública. É preciso agir por conta própria, ser o mestre do seu destino, o capitão da sua alma e tomar um cuidado adicional, porque, segundo, as aplicações que você faz não renderão o esperado. Nem mesmo esses planos de previdência que os grandes bancos oferecem. Na verdade, eles fazem exatamente o contrário. Passando a falsa ilusão de que está tudo muito bem encaminhado, os planos de previdência dos grandes bancos contribuem ainda mais para que o brasileiro termine a vida na miséria. Sem condições de bancar a faculdade dos filhos, sem as viagens que desejava fazer com a família e sem acessar bons planos de saúde quando mais precisamos deles. Tudo isso com um agravante. Você deve ter percebido que o ex-atleta Miller ainda é jovem aos 51 anos. Ele tem saúde e portas abertas para recomeçar em outras carreiras. Mas e você? Terá essa mesma vitalidade para recomeçar aos 65? Veja só, não estou aqui para fazer terrorismo diante de um assunto tão sério, mas infelizmente eu talvez seja a única pessoa em condições de lhe revelar as informações a seguir.
Meu nome é Luciana Seabra, sou especialista em fundos de investimento e trabalho na Empíricos, a maior empresa de publicação financeira do país. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio, nem temos rabo preso com o governo ou instituições financeiras. Tenho liberdade plena para lhe dizer com todas as letras: você não pode mais depender do governo, nem confiar cegamente nos grandes bancos. Ou você muda suas aplicações financeiras e seu plano previdenciário agora, ou jamais terá o que precisa lá na frente. Poderá inclusive ficar sem nada, como o Miller ficou, mas sem a mesma vitalidade para se reerguer, sob risco de passar o resto da vida em situação de miséria, morando de favor na casa de amigos ou na dependência dos filhos. Você não quer ser um fardo para aqueles que mais ama, não é mesmo? Eu também não. Então, que tal virar o jogo? Tenho me dedicado bastante a este assunto. Nos últimos meses, minha equipe e eu analisamos 2.676 planos ativos de previdência. Nossa meta era encontrar boas alternativas à previdência pública, já em coma. Mas o que vimos foi estarrecedor. 99,7% dos planos, infelizmente, não vestem a mesma camisa do cliente. Na verdade, eles jogam contra, sem qualquer fair play. Não importa se a sua conta bancária é a padrão, ou se você tem um tratamento diferenciado do tipo Personalité, Prime, Estilo ou Van Gogh, vou lhe provar por A mais B por que o seu plano de previdência está atrapalhando e até mesmo impedindo a realização do seu projeto de vida. Você descobrirá agora quais são as 3 características que envenenam os planos de previdência. Mas ainda saberá quem é a maior vilã do setor. A revelação é estarrecedora. Popular, gigantesca e altamente destrutiva, esta seguradora cuida de quase 1/3 do mercado ativo de previdência no país. Está sorrateiramente destruindo o sonho de milhões de cidadãos. Mas meu estudo não termina por aí. De nada vale levantar um problema tão grave e apontar os culpados sem propor uma solução prática. Por isso, mostrarei a você quais são os 7 melhores fundos VGBL e PGBL do mercado dentre os 2.676 planos analisados. Pois é, apenas 7 se salvaram. E você entenderá claramente a diferença que faz ter um bom plano de previdência. Com ele, você levanta a taça. Já com o plano cabeça de bagre, você é rebaixado, sem qualquer possibilidade de retornar ao grupo de elite. Tenho certeza de que este alerta será determinante para que você não incorra no mesmo erro da maioria. Você não merece terminar sua carreira sem ter guardado nada, como o Miller, nem com uma quantia insuficiente para viver os anos seguintes. A aposentadoria pública do governo não vai resolver seu problema. A previdência privada dos grandes bancos também não. O Miller não guardou dinheiro algum, é verdade, mas guardar da forma errada poderá conduzir você ao mesmo destino. Esteja ciente disso e terá dado o pontapé inicial para virar o jogo. É o que vou lhe mostrar agora. A Previdência Pública está com os dias contados. Você provavelmente tem acompanhado na imprensa as discussões sobre a polêmica reforma previdenciária. Se as novas regras forem aprovadas pelo Congresso, a idade mínima para se aposentar será 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E o tempo mínimo de contribuição subirá de 15 para 25 anos. Com um detalhe adicional, somente receberá 100% do benefício quem contribuir por longos 49 anos. Pesado, não? Natural que o debate esteja tão quente com a população reclamando tanto. Afinal, quem será capaz de receber o teto dos benefícios atualmente em R$ 5.531? A grande maioria acabará perto do piso, de R$ 937. Você consegue viver com menos de R$ 1.000? E um aposentado com mais de 65 anos, será que consegue? Mas o governo está decidido a fazer a reforma. Afinal, o rombo da Previdência está cada vez maior. Se em 1997 os gastos do setor representavam 0,3% do PIB, a projeção é que saltem para 2,7% em 2017. Estamos falando de um déficit da ordem de 181,2 bilhões de reais, superior ao recorde do ano passado, que ficou em apenas 149,7 bilhões de reais. O que mais assusta
é ver esse prejuízo crescendo ano a ano. A crise e o desemprego, obviamente, contribuíram bastante para o resultado ruim. Afinal, com menos gente trabalhando, a arrecadação do governo só pode ser menor. Só que há um fator ainda mais emblemático, que compromete as contas em qualquer cenário, de crise ou fartura. A população brasileira está envelhecendo, como você pode verificar nas pirâmides. Enquanto o número de crianças e adolescentes começa a diminuir, a expectativa de vida da população só faz crescer. A previsão é chegarmos a 2050 com mais idosos do que jovens. Onde isso estoura? Na Previdência Pública, claro. Todo ano há no Brasil 3,5% a mais de pessoas acima de 65 anos, os chamados idosos. Só que apenas 0,7% a mais ingressa anualmente no mercado de trabalho. Quer dizer, 0,7% entra no mercado para sustentar os 3,5% que chegam aos 65. A conta não fecha e compromete a saúde financeira do país, já que a Previdência representa atualmente 47% dos gastos públicos e cresce todo ano algo perto de 4% acima da inflação. Isto é, quase metade dos gastos da nação cresce anualmente 4%, não importando se o país arrecadou mais ou menos. É como ter um aluguel que consome metade da renda familiar e ainda sofre reajuste todo ano, sem que haja qualquer aumento de salário. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Conclusão: o governo precisa mexer o quanto antes nas regras do jogo. Caso contrário, a Previdência quebrará de vez e você não receberá um único centavo do que contribuiu ao longo dos anos. Seus filhos e netos também ficarão sem nada. Então quer dizer que o problema se resolve com a reforma? Para os cofres públicos, sim. Já para a sua reserva financeira, a aposentadoria que receberemos lá na frente será bem inferior às nossas necessidades. Algo muito mais próximo dos R$ 937 do que dos R$ 5.531, lembra? Aí repito, você consegue viver aos 65 anos com menos de R$ 1.000 no bolso? Se tiver um imprevisto, se precisar de um remédio, se quiser ir a um restaurante ou fazer uma viagem? Não dá, você não conseguiria viver assim. Nem eu e muito menos o Miller, que usufruiu parte da vida com salário centenas de vezes superior aos R$ 937. É por isso que só pagar o INSS não basta. Você ficaria na miséria, lutando para sobreviver ou sendo um fardo para aqueles que mais ama. Para os seus filhos, você não quer isso, não é mesmo? Então já estamos de acordo num ponto importante. Não dá para depender do governo na fase final da vida. Não dá para depender deles em fase alguma. Claro que não. Por isso estou me planejando financeiramente. Pago uma previdência privada todos os meses. Faz bem. Mas será que você está realmente protegido? Porque se tiver caído nas garras dos grandes bancos, as aplicações que você faz não renderão o esperado. Você definitivamente tem uma visão sobre dinheiro muito melhor que a do Miller. Se me acompanhou até aqui é porque se preocupa de verdade com o futuro. Você deseja construir um patrimônio seguro que lhe permita viver bem o presente e não o deixe passar necessidade na aposentadoria. Por isso, tem todo o direito de saber o que os grandes bancos estão fazendo com a sua previdência privada. Estou falando dos famosos PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. É como eu disse, você faz bem ao buscar um plano de previdência privada para complementar a pública. Tem o meu apoio. Mas então qual é o problema? Apenas um. Boa vontade não é o suficiente. De que adianta todo mês guardar dinheiro para depois aplicá-lo num plano de previdência medíocre? No final, você acaba sacrificando os prazeres atuais sem garantir o futuro que almeja. Você sai menos para jantares a dois e não junta o suficiente para pagar a faculdade dos filhos. Abre mão de um carro mais confortável, só que o dinheiro economizado não lhe permite viajar o tanto que gostaria. Faz hora extra para guardar dinheiro, mas é obrigado a trabalhar até os 70 anos, provavelmente mais. Não é isso que você deseja para a sua vida, concorda? Mas infelizmente é o que está se desenhando para a maioria. É para onde você pode estar caminhando neste exato momento. Por quê? Simplesmente porque os fundos de previdência VGBL, PGBL dos grandes bancos são predominantemente ruins.
Ruins não, são péssimos, quase criminosos. Motivo basicamente 3. A. Taxa de carregamento abusiva. B. Taxa de administração corrosiva. E C. Concentração apenas em renda fixa. Há atualmente 644 bilhões de reais investidos em fundos assim, 19% dos 3,4 trilhões de reais de toda a indústria de fundos. Trata-se do segmento que mais cresce nessa indústria, com os fundos de maior patrimônio do mercado. Entre eles, a maior vilã do setor. Não me levem a mal, não se trata aqui de perseguição gratuita. O problema é que quase a totalidade dos planos da Brasilprev atende a pelo menos um dos requisitos de um plano ruim, com taxa de carregamento abusiva, taxa de administração corrosiva ou concentração em renda fixa. Ainda assim, são os mais populares do mercado. Aí o estrago que provocam na sociedade é muito maior. São 199,1 bilhões de reais administrados pela Brasilprev, ou seja, quase 1/3 do volume financeiro dos fundos de previdência. Fico desolado ao ver as pessoas colocarem seu dinheiro suado em planos de previdência tão ruins. É como tentar encher um balde furado. Todo o seu esforço acaba sendo drenado e no final você fica na mão. Por outro lado, compreendo a dificuldade de se escolher algo bom. Passei meses analisando cada um dos 2.676 fundos disponíveis no mercado à procura de planos de qualidade. O cidadão comum não tem todo esse tempo para pesquisar e geralmente fica com a previdência oferecida no emprego. Ou, o que é muito pior, aceita o plano medíocre que o gerente batedor de metas empurra. Você sabia que a previdência é um dos produtos que mais comissionam o gerente? Não é à toa que ele insiste tanto para você investir nela. Se é tão bom assim para o banco, será que é bom para você? Acho que não, mas felizmente isso vai mudar. A partir de hoje, seu plano de previdência privada não irá mais atrapalhar a realização dos seus projetos de vida. Não é justo que depois de todo o seu esforço para juntar dinheiro, você fique sem nada, como Miller, que nem previdência fazia. O ex-jogador ainda está em tempo de se reerguer. Tempo que você não terá depois dos 65 anos. Vou lhe contar exatamente o que fazer para salvar de vez a sua aposentadoria. O Temer não colocará as mãos nela, nem qualquer outro presidente que vier depois. Mostrarei também como fugir das armadilhas do seu banco e investir num plano honesto que cumpra o objetivo de trazer mais tranquilidade ao futuro de sua família. Encontrei 7 fundos VGBL e PGBL que atendem exatamente a esse propósito. Nenhum dos 7 carrega os vícios dos fundos oferecidos pelos grandes bancos. Na verdade, 2 desses fundos até podem ser encontrados no Itaú e no Bradesco, mas o gerente prefere escondê-los. Eles são oferecidos apenas a cliente que tem informação e insiste muito, ameaçando de que levará o dinheiro para outras instituições. Já para o cliente que ainda está construindo patrimônio, o gerente empurra os produtos tradicionais. Esses produtos pisam na bola, não cumprem o esquema tático combinado, fazem gol contra. São produtos mal embalados e com péssimo recheio. Você tem um plano VGBL? Então já deve ter noção de como esses investimentos funcionam. O gerente chega todo simpático, fala dos benefícios fiscais do plano, faz umas projeções interessantes de aposentadoria, oferece um café e imprime o contrato. A maioria das pessoas sente um peso saindo das costas a cada rubrica. Afinal, está fazendo algo bom para o futuro. O alívio é tamanho que assinam um documento sem dar a devida importância à primeira desvantagem do plano oferecido. Essa desvantagem toma de cara uma fatia do seu bolo. Estou me referindo a taxa abusiva de carregamento. Ela serve para cobrir as despesas do banco com o plano. Bem, isso é o que eles dizem. Mas se essa taxa é tão fundamental para cobrir despesas, por que algumas corretoras e seguradoras isentam seus clientes dela? Pois é, há muitos planos por aí que não cobram nada pelo carregamento, ou que ao menos praticam percentuais bastante inferiores. Enquanto isso, os grandes bancos mordem 3%, 5%, 8%, até 10% do valor aplicado. Você investe R$1.000, o banco lhe toma R$100. Lá se foi um jantar. Aplica R$20.000 e R$2.000 são surrupiados. Você ficará sem o notebook que tanto desejava. Transfere R$100.000 para a Previdência, mas R$10.000 nem chegam a entrar no fundo.
Adeus final da Champions League em Milão. É justamente isso que a taxa de carregamento faz, privando você de certas realizações sem qualquer pudor. Uns cobram a taxa de carregamento na entrada, outros preferem na saída, e há ainda aqueles que cobram na entrada e na saída. Só não cobram no meio porque a legislação proíbe. De todo modo, a cada novo depósito, o carregamento abusivo está lá, sem dó. Aí, em vez de ir ao cinema com os filhos ver o novo filme da Disney, quem passeia com a família é o banqueiro. Faz sentido trocar o sorriso do seu filho pelo carregamento do banco? As perdas não param por aí. A taxa abusiva de carregamento é apenas a embalagem ruim de um produto cujo recheio consegue ser ainda pior. Isso porque é no recheio que se encontra a taxa corrosiva de administração. É ela que derruba de vez a rentabilidade do fundo. Como um zagueiro maldoso que, dentro da área, dá uma voadora nas pernas do atacante. Só que, neste caso, o juiz finge que não o vê. Pense comigo. Um VGBL de renda fixa tem como parâmetro acompanhar o CDI, que é o índice de referência para esse tipo de investimento. Se o CDI atualmente está na casa dos 11% ao ano, o natural é que esse VGBL também fique perto disso. Afinal, para que você vai fazer uma aplicação de longo prazo se não receber ao menos o CDI? Só que, via de regra, não é isso que acontece, graças principalmente à corrosiva taxa de administração. Veja o retorno dos fundos da tabela, todos de renda fixa e com taxas de administração corrosivas. Com retorno abaixo de 60% do CDI, esses fundos certamente estão entre os piores do mercado. São produtos assim que Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco têm a cara de pau de empurrar aos clientes, todos de qualidade péssima. Se elegemos Brasilprev do Banco do Brasil como a maior vilã do setor, foi por uma simples questão de tamanho. Ela destrói o projeto de vida de uma parcela maior da sociedade. Com fundos que retornam 57,59% do CDI, como vimos na tabela, e também com fundos como o Brasilprev RT Fix 2 FIC Renda Fixa, que entregam 85% do CDI. Há incríveis 44 bilhões de reais investidos neste fundo. Apesar de superior aos 57,59% do CDI, o percentual de 85% está longe de ser um bom retorno para quem deseja construir sua previdência. Consegue imaginar o estrago que um fundo assim provoca ao longo de 20 anos? Vou ignorar os fundos péssimos que rendem menos de 60% do CDI. Farei as contas com o ruim de 85%, que atinge mais famílias. Sabe quanto você teria hoje se tivesse 20 anos atrás investido R$100 mil num plano de previdência privada? Essa pergunta faz mais sentido do que os simuladores adotados pelos grandes bancos, que calculam quanto o investidor juntará no futuro sem terem a menor ideia de quanto será a inflação ou o CDI dos próximos anos. Ao menos neste exemplo, utilizaremos números reais, com os dados do período. Então voltemos no tempo para 1997. Nessa época, o Miller jogava no Santos. Ele já tinha ganhado os principais títulos de sua carreira, por São Paulo, Palmeiras e pela seleção, e a economia brasileira consolidava o processo de estabilização com o Plano Real. Temos R$100 mil para investir e duas alternativas de fundos. A primeira é o fundo vilão, com carregamento abusivo, até 10%, e taxa de administração corrosiva, que derruba a rentabilidade para 85% do CDI. Já a segunda é o fundo justo, que abre mão do carregamento e tem uma taxa de administração que não compromete a rentabilidade do fundo, de 100% do CDI. Quanto você acumularia hoje de patrimônio em cada uma das situações? Para realizar a conta, utilizei a calculadora do Banco Central. Para o fundo vilão, temos o seguinte resultado. Note que o valor investido é de apenas R$90 mil, porque R$10 mil foram de cara tomados pelo carregamento. Aplicando 85% do CDI ao longo de 20 anos, o valor corrigido na data final é R$1,03 milhão. Ao resgatar o dinheiro e recolher o imposto regressivo de 10%, você ficaria com R$937 mil. Parece bom, mas veja o quanto você teria acumulado com o fundo justo, sem a taxa de carregamento e com rentabilidade de 100% do CDI. Pois é, R$1,76 milhão. Recolhendo o imposto de renda regressivo de 10%, R$1,59 milhão.
Bem diferente, não acha? Acumular R$ 656 mil a mais com uma pequena mudança de plano é simplesmente formidável. É como acrescentar um imóvel ao seu patrimônio sem qualquer esforço. Mas a diferença não termina por aí. Faltou lhe contar a terceira característica que derruba o desempenho de seu plano VGBL. Seu recheio poderia até ser melhor, se ele não fosse tão concentrado em renda fixa. Você certamente já ouviu dizer que comprar ações de boas empresas é um ótimo investimento de longo prazo. Os maiores investidores do mundo costumam enriquecer assim. Mas espere aí, previdência privada é justamente para longo prazo. Não deveria então ter ações em seu portfólio? Nada mais lógico. A estratégia é perfeita para quem deseja usufruir de uma vida longa e próspera. Só que não é bem assim que a bola rola no gramado dos fundos de previdência. Incríveis 95% do patrimônio em previdência está aplicado em fundos que investem apenas em renda fixa. É como ter um time cheio de volantes e nenhum camisa 10. Aí o investidor fica privado dos grandes saltos da bolsa que poderiam turbinar seu plano. Quer um exemplo? Só neste ano, um dos 7 fundos que selecionei para minha carteira rendeu 178,12% do CDI. Já outro fundo da carteira rendeu 161,07% do CDI. E um terceiro, incríveis 448,33% do CDI. Na média, os 7 fundos da carteira entregaram no período 182,47% do CDI. Como eles conseguiram isso? Com boa gestão, é claro, investindo no Brasil e no exterior. E de maneira diversificada, com renda fixa, moedas e renda variável, ou seja, ações. É claro que não podemos garantir um desempenho assim tão bom em todos os anos ao longo de 2 décadas inteiras. Você já sabe, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Mas não há qualquer exagero em estimar nossas contas com um percentual um pouco acima dos 100% do CDI, algo como 120%. Se chamamos os fundos anteriores de vilão e justo, este aqui pode ser o fundo turbinado. Agora a diferença grita. Dá para sentir a vibração das arquibancadas. Se com 100% do CDI era possível acumular 1,76 milhão de reais, com 120% chegamos a 3,1 milhões de reais. Recolhendo o imposto regressivo de 10%, ainda sobram 2,82 milhões de reais. Não é preciso chamar o matemático Oswald de Souza para calcular a diferença. Com um fundo vilão, sua aposentadoria vai ser rebaixada para a série C. Já com o fundo turbinado, você tem a possibilidade de triplicar o patrimônio, seja qual for a sua condição financeira. Não importa se você fez um investimento inicial de R$ 100 mil ou se vem fazendo aportes mensais de R$ 1.500, R$ 1.000 ou mesmo R$ 500. A lógica é exatamente a mesma. Você pode escolher entre pagar um carregamento abusivo e deixar seu dinheiro rendendo corrosivos 85% do CDI por 20 anos ou investir num plano melhor, com esquema tático mais eficiente, taxas justas e rentabilidade turbinada por renda fixa e variável, com potencial para render 120% do CDI. Quem sabe até mais. A escolha é somente sua. Mas voltemos ao exemplo dos R$ 100 mil. O objetivo é ter uma renda recorrente na aposentadoria, não é mesmo? Uma renda que lhe permita ter uma vida tranquila junto dos familiares, sem passar o sufoco que o Miller está passando. E sem cair na miséria, como acontece a boa parte dos brasileiros, inclusive investidores de previdência, sem depender de ninguém. Pois então, ao investir os R$ 100 mil por 20 anos num fundo vilão, você teria acumulado R$ 937 mil. Será que esse patrimônio é suficiente para viver de renda pelo resto da vida? Depende, primeiro, do padrão de vida que você deseja, depois de quanto tempo você vai viver, que esperamos ser muitos anos. Caso você queira ter um bom plano de saúde para sua família, curtir uma viagem de vez em quando, fazer passeios e sair para jantar, vai precisar de no mínimo uns R$ 15 mil por mês. Cerca de R$ 5 mil serão apenas para os gastos do casal com saúde. Nessas condições e com seu patrimônio de R$ 937 mil rendendo 3% ao ano acima da inflação, você teria apenas 5 anos e meio garantidos. Caso também receba o teto do INSS, algo que será cada vez mais raro, poderá chegar a 9 anos, quem sabe 10.
é pouco no mundo onde a expectativa de vida cresce a cada dia. Você vive bem por alguns anos e passa dificuldade justamente no período mais crítico da vida. Se tiver o azar de chegar aos 80, 90 ou quem sabe aos 100 anos, aí correrá um sério risco de passar seus últimos dias na miséria. Ou então, dependente dos filhos, dependente dos netos, dando trabalho para a família toda. Agora, e com os 2,8 milhões de reais do fundo turbinado? Aí você ganha mais tempo, bem mais, poderá viver com tranquilidade por cerca de 20 anos, ou quase 45 somando o teto do INSS na conta, com mais saúde, mais viagens, mais passeios. Mas lembre-se, estamos falando de um exemplo em que 100 mil reais são investidos. Você pode começar com uma quantia maior ou menor. Também pode fazer aportes mensais de R$500, R$1.000, R$1.500 ou até de valores superiores a esses. Seja qual for a sua situação, você tem todas as condições para abandonar o fundo vilão, que destrói a sua aposentadoria, e juntar um patrimônio 3 vezes maior no fundo turbinado. E é claro, ao juntar o triplo do patrimônio, sua renda mensal também será 3 vezes maior. Em vez de ter R$3.000, poderá receber R$9.000. Em vez de R$5.000, serão R$15.000. No lugar de R$10.000, terá R$30.000. É essa renda que irá garantir o seu futuro, que criará as condições para que você viva confortavelmente seus últimos anos, ou mesmo suas últimas décadas, realizando todos os projetos que deseja, coroando o seu sucesso profissional, algo que o Miller não conseguiu ao parar de jogar bola. Você não vai ficar na miséria como a maioria dos brasileiros. Muitos até se preocupam com o futuro, mas escolhem um caminho errado. Investem mal e não aproveitam praticamente nada do que poderiam. Definitivamente, esse não será o seu caso. Ao sair do fundo vilão, você dá o troco no governo e nos grandes bancos e tem a chance de acumular um patrimônio 3 vezes maior, ter uma renda 3 vezes maior. Esta é sua grande oportunidade. Estou aqui para ajudar você. Estudo e escrevo sobre fundos de investimento há mais de 5 anos. Com mestrado em economia, também cursei jornalismo para aprender a falar sobre dinheiro de forma correta e legal, para que todo mundo entenda. Sou a responsável pela série Os Melhores Fundos de Investimento, por Luciana Seabra. Aqui na Empíricos, finalmente achei o ambiente que precisava para dar minhas opiniões. Opiniões isentas, não imparciais. Quem no mercado tem isenção semelhante à minha para falar sobre fundos de previdência? Quem pode lhe dizer sem medo de ferir interesses que a Brasilprev é uma péssima seguradora capaz de colocar em risco todo o seu projeto de vida? O gerente do banco? Não, ele só quer vender o produto mais rentável para ele. O gerente do Banco do Brasil só vai lhe recomendar Brasilprev. O do Bradesco apenas Bradesco VGBL. O do Itaú vai priorizar o Itaú Flexprev. Mas saiba que todos esses fundos são vilões. Nenhum deles ficou na minha lista dos 7 melhores. Foram 2.676 fundos analisados. Se a lista fosse dos 100 melhores, nem assim Brasilprev, Bradesco VGBL e Itaú Flexprev estariam lá. É verdade que 2 fundos da minha lista até podem ser encontrados no Bradesco e no Itaú, mas o gerente não quer oferecê-los a você. Claro, esses fundos são de outros gestores, trazem menos receita para o banco. A comissão do gerente é menor. Mas, ao contrário dele, eu não sou obrigada a recomendar produto mal embalado com recheio azedo. Quero que você tenha um Miller jogando no seu time, não o Flávio Caça-Rato. Afinal, meu compromisso é com você. É missão da Empíricos democratizar o conhecimento, levando as melhores recomendações de investimento para o cidadão, para que todos tenham acesso a elas e não apenas os multimilionários. Essa filosofia da Empíricos foi direto ao encontro da minha vocação. E para que eu me realize profissionalmente, você tem que ganhar dinheiro com o que escrevo. Você não pode depender do Temer ou do Congresso Nacional. E também não deve de forma alguma confiar nos grandes bancos. O que precisa fazer é buscar uma aposentadoria com renda 3 vezes maior, que é proporcionada pelos planos convencionais. Veja que não há cobertura de analistas de fundos de investimento em nenhum outro lugar. Portanto, se você precisa de recomendações de fundos, não pode recorrer à imprensa, tampouco a outras consultorias. Só aqui você terá acesso aos melhores fundos de renda fixa, de ações, cambiais, multimercados e, é claro, os 7 melhores fundos de previdência privada. Os VGBL e PGBL mais promissores do mercado, capazes de proporcionar o futuro que você e sua família almejam.
Fundos de previdência que você dificilmente encontrará em Itaú, Bradesco, Santander, Caixa ou Banco do Brasil, mas que apresentam o mesmo perfil de segurança com rentabilidade muito maior. É claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas, seguindo as minhas recomendações, você vai tirar proveito da expertise de excelentes gestores profissionais que lhe entregarão a maior rentabilidade do mercado. Então isso para mim foi uma coisa que me faltou lá atrás. Ter pessoas ao meu lado, uma estrutura ao meu redor, para poder me dar uma sustentação, uma orientação para me administrar meu dinheiro. Isso jamais faltará ao leitor da Empíricos. Tenho certeza de que com riscos controlados você multiplicará suas economias ao investir em um dos fundos VGBL e PGBL de nossa lista. Fundos que eu indico com o único propósito de fazer você ganhar dinheiro, sem receber qualquer comissão ou patrocínio. Prezada Luciana, fiquei desconsolada com as besteiras que fiz com o dinheiro da minha mãe e da minha tia. Investi todo o grosso das economias delas num VGBL ruim. Agradeço por ter me esclarecido e por me fazer desconfiar dos bancos e seus gerentes. Eles não estão nem aí para os clientes. Obrigada por tudo. A Teresa não precisa se culpar. Eu sei que o caminho mais natural em previdência é seguir a sugestão do gerente. A maioria faz isso. Infelizmente, a decisão se prova desastrosa com o passar do tempo. Mas a mãe e a tia da Teresa ainda podem ter um futuro melhor, trocando o plano atual por um dos 7 que eu recomendo. Preparei um material que mostra exatamente como fazer essa portabilidade. É muito mais fácil do que a maioria pensa. Insisto, não recebo qualquer comissão desses fundos para indicá-los. Meu trabalho é unicamente identificar os produtos mais rentáveis e seguros do mercado para que meus clientes ganhem dinheiro de verdade. Luciana, sou leigo em investimentos e tenho aprendido muito aqui na Empíricos. Você não tem noção do quanto tem me ajudado. Estou com 28 anos e penso muito na minha aposentadoria. Acredito que agora é a hora de investir corretamente no meu futuro. Tenho certeza que vou trilhar um bom caminho com suas recomendações. Parabéns pelo bom trabalho desenvolvido. O Everton tem toda a razão. Quanto antes pensar na aposentadoria, mais chances terá de garantir seu futuro. Se você é jovem como ele, precisa começar a poupar desde já. O tempo está todo a seu favor. Agora, se você tem um pouco mais de idade, acredite, não é tarde demais. Ainda temos muito por viver, não é mesmo? Ao investir nos melhores fundos de previdência, os que vou lhe indicar, você terá uma oportunidade única de tornar seu patrimônio cada vez mais robusto. Repito, só em 2017, os 7 planos que indiquei estão entregando em relação ao CDI rentabilidades como 154,56%, 161,07%, 178,12% e 448,33%. Já pensou o quanto o Miller teria hoje se tivesse todos os meses investido um pouquinho do que ganhava num fundo assim? E você, já imaginou quanto pode juntar lá na frente se começar agora? Eu lhe mostrei as contas, você viu quanto vale a pena trocar um fundo vilão por um fundo turbinado. É a melhor maneira de dar um drible da vaca no governo e um rolinho nos grandes bancos, sem qualquer chance de tomar um contra-ataque. Estudo esse assunto há muitos anos e tenho todo o respaldo da Empíricos para que você atinja seu objetivo com segurança. Já são 160 mil assinantes que acompanham diariamente nossas análises e recomendações. Em levantamento recente, a Kira Pesquisa de Mercado e Consultoria mediu a satisfação desses assinantes quanto ao trabalho e à orientação da Empíricos. Recebemos nota máxima de 91% dos entrevistados e justificativas como estas. Em 1 ano e meio com a Empíricos, o patrimônio que levei 10 anos para acumular dobrou. Acho que não preciso falar mais nada do quanto sou grato. A história da educação financeira no Brasil bem que poderia ser dividida em antes e depois da Empíricos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vocês realmente nos fazem ganhar dinheiro em nossos investimentos. Obrigado. É muito gratificante saber que nosso trabalho está realmente melhorando a vida financeira de milhares de brasileiros. Somos atualmente mais de 20 analistas, com os melhores track records do mercado. Discutimos tudo o que há de mais relevante para as suas finanças. Você terá todo o nosso respaldo para agir com absoluta segurança do que está fazendo. O momento é ideal para iniciar um plano de previdência e aproveitar o novo grande ciclo que estamos começando.
O Congresso decidirá em poucos dias como será a tão aguardada reforma. Com o Brasil retomando o crescimento econômico, temos a melhor oportunidade da década para ganhar muito dinheiro, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E teremos ao nosso lado os melhores gestores de fundos de previdência para que você junte o patrimônio necessário de uma aposentadoria tranquila. Sua única tarefa será ler meus relatórios uma vez por semana e seguir minhas recomendações. Explicarei tudo de forma clara e objetiva para que não tenha nenhuma dificuldade. Parabéns, Luciana. Gostei muito do jeito que você escreve e expõe seu pensamento. Fica uma leitura bem agradável. Grato. Com a série Os Melhores Fundos de Investimento, você terá direito a um relatório especial com a lista completa e detalhada dos 7 melhores fundos VGBL e PGBL. Você também receberá Relatório mensal Os Melhores Fundos de Investimento, por Luciana Seabra. todo mês um tema relevante para que você saiba tudo sobre os melhores fundos da atualidade e possa investir em cada um deles com segurança. Fundos DI, fundos multimercados, fundos de ações, fundos cambiais, fundos de ouro, tudo relativo ao tema está aqui, com as recomendações mais rentáveis de cada tipo de fundo. Você não encontrará nada tão completo quanto esse material que produzimos. Trata-se de um serviço único, exclusivo ao assinante Empíricos. Atualização semanal do relatório. Para você tirar suas principais dúvidas e atualizar as recomendações da carteira. Aqui o acompanhamento é constante, com marcação cerrada, para que nada lhe escape. Nossas recomendações estarão sempre atualizadas para que você saiba exatamente o que comprar quando estiver com dinheiro disponível. Relatório especial Como fazer a portabilidade de um fundo vilão para um fundo turbinado. Se você já está num fundo vilão e precisa se desvencilhar dele, como levantar a plaquinha de substituição sem perder os benefícios já adquiridos? Vou lhe explicar tudinho, passo a passo, para que você comece já a construir sua previdência com um fundo turbinado que poderá lhe dar 3 vezes mais renda no futuro. Relatório Reforma da Previdência. Como e por quê? Por Alexandre Schwartzman. Como as principais distorções previdenciárias são tratadas na proposta do Congresso Nacional? Este relatório, preparado pelo ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartzman, faz uma análise precisa da reforma previdenciária e dos possíveis impactos dela sobre o mercado, sobre o seu futuro. Você já sabe que não pode mais depender do governo. O Schwartzman irá lhe mostrar exatamente por quê. Relatórios especiais. Os melhores fundos de ações do mercado, os melhores fundos multimercados, fundos DI bons e baratos, a sua sala de espera, os melhores fundos cambiais. E, como eu já disse, os 7 melhores fundos de previdência, para que você escolha o fundo mais adequado para o seu atual momento e construa um patrimônio sólido, sem depender dos grandes bancos. É claro que eu também lhe mostrarei o que Itaú, Bradesco, Caixa Santander e Banco do Brasil têm de melhor a lhe oferecer, mas farei questão de lhe apresentar produtos mais rentáveis do que esses e com o mesmo perfil de segurança. Produtos que geralmente são oferecidos pelas gestoras independentes aos cuidados dos melhores profissionais do mercado. Trabalhei em bancos brasileiros e americanos por mais de 35 anos. Como funcionário, enfrentei inúmeras vezes crises de consciência em recomendação de produtos a clientes. Indo direto ao ponto, seus artigos são claros e acessíveis até a leigos. A alegria de dar boas-vindas a uma opinião qualificada, vinda de uma empresa isenta, é imensa. Muito sucesso. Tem mais! Como assinante Empíricos, você ainda terá acesso à Newsletter Daily Pro, com tudo o que precisa saber diariamente nas primeiras horas da manhã direto em seu e-mail. O Daily conta com a participação de todos os analistas da Empíricos e traz uma visão dos impactos para o seu bolso dos eventos mais relevantes do dia. Quando vendida separadamente, apenas essa newsletter custa R$ 99,00 por ano. Mas, como assinante da Empíricos, você a receberá sem custo algum pelo período em que durar sua assinatura. E, para que não lhe falte nada, preparei ainda um presente mais do que especial. Sei que muitos leitores têm o desejo de investir, mas ainda não organizaram suas finanças de forma adequada para cumprir essa meta. Por isso, conversei com minha amiga Beatriz Kutaiti, que também é analista da Empíricos e sabe muito de finanças pessoais. Ela é responsável pela série Você Investidor, uma das mais populares da Empíricos, com quase 40 mil assinantes. Falo de dentistas, médicos, padeiros, engenheiros, pedreiros, advogados, todos excelentes profissionais
que agora estão aprendendo finanças para coroar a carreira com um patrimônio sólido. O trabalho de educação financeira que a Bia realiza é realmente maravilhoso. Ela já conhecia a história do Miller, é fã dele e entendeu bem minha preocupação com o futuro dos nossos leitores. É preciso fazer algo imediatamente para virar o jogo. E a série Você Investidor lhe dará boas técnicas para fechar a casinha nos gastos e partir para o ataque nos investimentos. Quer dizer, você vai administrar melhor o seu dinheiro para investi-lo com confiança nas principais oportunidades do mercado. Títulos públicos, ações, dólar, ouro, tudo o que fará de você um investidor de sucesso, mesmo se estiver começando do zero. Você já viu que a aposentadoria pública está com os dias contados. A previdência privada joga contra o investidor. E a Bia tem plena consciência da gravidade do momento. Por isso, resolveu dar a sua contribuição para que o nosso leitor fique completamente amparado. Somente nesta oferta você tem a chance de assinar os melhores fundos de investimento e ainda receber por um ano inteiro a série Você Investidor, sem pagar nada além. É um presente da Empíricos e da equipe do Você Investidor para você. Note que em nosso site a série coordenada pela Beatriz é vendida por R$ 16,00 por mês na assinatura anual. Mas, repito, assim como a newsletter Daily Pro, você receberá a série Você Investidor sem desembolsar um único centavo por ela. É ou não é uma proposta formidável? Recapitulando, somente nessa oferta você receberá Relatório mensal Os melhores fundos de investimento, por Luciana Seabra. Atualização semanal do relatório. Relatório especial Os 7 melhores fundos VGBL, PGBL. Relatório especial Como fazer a portabilidade de um fundo vilão para um fundo turbinado. Relatório Reforma da Previdência. Como e por quê? Por Alexandre Schwartzman. Relatórios especiais. Os melhores fundos de ações do mercado. Os melhores fundos multimercados. Fundos DI bons e baratos. A sua sala de espera. Os melhores fundos cambiais. Newsletter Daily Pro. E além de tudo isso, você receberá como super bônus especial 1 ano da série Você Investidor, de Beatriz Kutaiti. Tudo isso para que você viva bem o presente e construa a partir de hoje um futuro próspero, sem depender do governo ou dos grandes bancos. Mas afinal, quanto vale o acesso a tudo isso? Quanto vale a tranquilidade financeira de sua família? Quanto vale ter um plano turbinado que lhe permita adquirir um patrimônio sólido e renda pelo resto da vida? Com certeza vale muito. Mas valor é diferente de preço. E queremos levar esta oportunidade à maioria de nossos leitores. Por isso, preparamos uma condição mais que especial para você efetivar a assinatura de os melhores fundos de investimento hoje mesmo. Falo de apenas R$ 12,90 por mês no plano anual, com mais 5% de desconto no pagamento à vista. Observe que se trata de um valor irrisório diante da possibilidade de driblar o governo e receber uma renda 3 vezes maior no futuro, com a mesma segurança dos planos oferecidos pelos grandes bancos. Você se lembra de ter adquirido algo tão barato em prol da sua vida financeira nos últimos anos? Não tenho dúvida. Quando você usufruir das altas rentabilidades dos fundos recomendados, perceberá que esta assinatura terá sido um dos grandes investimentos de sua vida. Por isso, o melhor momento para aderir à nossa série é agora, antes que o governo formalize as novas regras da aposentadoria, antes que você acorde um belo dia e descubra que seu dinheiro rendeu muito menos do que poderia, comprometendo todo o futuro da sua família. Mas como você pode ter certeza de que a série é ideal para você? Sem conhecê-la, não pode, realmente não há como saber. Mas colocamos à sua disposição a cláusula de confiança Empíricos. Você tem 20 dias para experimentar a assinatura e, se entender que ela não atende à sua expectativa, devolvemos o seu dinheiro, sem ressentimentos, sem criar qualquer dificuldade. Mas eu posso cancelar a assinatura com direito a reembolso mesmo depois de ver os 7 melhores fundos VGBL e PGBL do mercado? Sim, pode! Temos tanta confiança na qualidade desse conteúdo que aceitamos o risco de você cancelar a assinatura em 20 dias, mesmo com os 7 fundos PGBL e VGBL na bagagem. A série Os Melhores Fundos de Investimento traz o conteúdo mais completo do mercado sobre o assunto.
para você construir patrimônio de forma consistente agora, sem depender da boa vontade do governo ou dos grandes bancos. Tenho certeza de que o Miller não teria ficado sem nada se tivesse acessado um conteúdo como esse enquanto estava no auge da carreira. Você não precisa cometer o mesmo erro. Estarei ao seu lado para ajudar. Portanto, não perca mais tempo. Comece agora a construir um futuro tranquilo para você e sua família. Estou certa de que o seu bolso e o seu patrimônio agradecerão. Agora só depende de você.